Betancourt Picanço é do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Muito bom dia, obrigado por ter vindo a esta emissão especial, toda ela virada para a greve geral. Concorda com a ideia de que, enfim, uma ideia veiculada por alguns setores da sociedade de que só faz greve quem trabalha para o Estado e quem não tem um emprego em risco? Eu penso que só faz greve quem está ciente da situação em que se vive no país e quem utiliza a democracia para viver no país onde está. Isto é, a greve é um elemento fundamental da vida democrática e aquilo que esperamos é que ninguém se lembre de fazer suspender a democracia, suspendendo também a greve. Mas como é que explica esta diferença entre setor privado e setor público? Não há diferenças entre setor privado e setor público. Tudo isto que está a ser construído e que vai cair em cima dos trabalhadores está a ser mais visível para os trabalhadores da administração pública, mas é manifesto que está em cima dos outros todos. Já vamos à parte das consequências. Eu referi-me especificamente na questão da adesão. A adesão por parte dos trabalhadores, enfim, de empresas públicas é diferente da adesão dos trabalhadores do setor privado. Como é que explica essa diferença? É simples. Os serviços públicos têm uma visibilidade muito maior que o conjunto das milhares e centenas de milhares de empresas e de pequenas e médias empresas do nosso país. Como é óbvio, é diferente a adesão à greve em grandes empresas, grandes locais de trabalho onde estão centenas de trabalhadores, como a adesão à greve no local de trabalho onde está 1, 2 trabalhadores. Portanto, aí sim há as diferenças. Portanto, aquilo que notamos é que certamente locais de trabalho com 1, 2, 3 trabalhadores é mais difícil esses trabalhadores aderirem a uma greve, até porque o seu relacionamento com a entidade patronal é um relacionamento próximo e até muitos deles são familiares. Portanto, mas tem a ver com a noção do perigo da perda de trabalho ou não? Não, de modo algum. Até porque hoje a perda do emprego é algo que está a pairar em cima de todos os setores da vida em Portugal, quer seja do setor privado, quer seja do setor público. Essa questão está perfeitamente ultrapassada. Há ainda hoje quem se lembre de a chamar à baila para dizer que aqueles fazem greve porque têm um emprego garantido, o que não é verdade. Todas as pessoas podem fazer greve no nosso país e aquilo que esperamos é que o medo que por vezes existe e a que por vezes se faz apelo se afaste, seja cada vez menor. Em Corpicanço, retornamos à conversa que tínhamos iniciado há pouco. Certamente são atos que condena. Como é óbvio, não espero que ninguém se lembre de dizer que foram os trabalhadores daquelas repartições de finanças que atiraram coquetéis Molotov aos seus locais de trabalho. Penso que hoje esta é uma questão que é por vezes suscitada em alguns fóruns, mas os trabalhadores querem somente utilizar aquelas regras que a Constituição permite que eles utilizem para dizerem da sua insatisfação, da sua indignação e mesmo da sua revolta a um conjunto de medidas que, do ponto de vista deles, poderiam ser outras. Fala de insatisfação, indignação. Que outras medidas poderiam ser essas e o que é que esta greve pode mudar na atitude do Governo? É simples, repare que a informação que hoje aqui a TVI está a divulgar é de que as condições económicas em Portugal se degradam cada vez mais. E, obviamente, que essa degradação da situação económica... Está a falar dos 3% que levou a Fitch hoje também a cortar o rating para isto lixo. A recessão está aí e a recessão não é, obviamente, algo que nada tem a ver com as medidas económicas postas em marcha. Se a degradação das condições de vida dos portugueses se agrava, é óbvio que é a recessão que se irá aprofundar. Portanto, as medidas que têm vindo a ser tomadas ao lado daquelas que todos nós esperaríamos para que o desenvolvimento económico ocorresse, não estão a resultar, bem pelo contrário, estão a agravar a recessão. E que medidas é que seriam então necessárias? A aposta em áreas fulcrais para esse desenvolvimento económico. Isto é, o nosso país tem sido palco ao longo dos anos da distribuição de dinheiros por um conjunto de empresas e empresários, sem que, no fim, se chegue a algum lado a não ser o encerramento de empresas e o lucro de alguns. Portanto, o que nós esperaríamos é que, de uma vez por todas, o vetor escolhido fosse outro e as medidas fossem concretas para nós vermos para onde é que vai o investimento e o apoio ao investimento público e, consequentemente, pudéssemos ver resultados.
Porque, por outro lado, quando vemos o apoio financeiro também previsto para a banca, exatamente apoio financeiro que acaba por ir para as entidades que ao longo dos anos têm absorvido uma grande parcela do investimento português e dos lucros que a sociedade portuguesa tem gerado, e não vemos também que por aí estejamos a escolher um caminho que nos leva a algum lado, a não ser o pagamento da dívida e o pagamento dos juros. E o que é que nos espera por este caminho? Mais dívida e mais juros. Com certeza que não é isto que os portugueses esperam, não é isto que os trabalhadores esperam e desejam. Mas era possível cumprir o acordo com a Troika? Era possível cumprir o acordo com quem nos emprestou 78 mil milhões de euros com outro tipo de política? É, com certeza. É desde que o enfoque e a política reduzida ao pagamento da dívida. Se o que temos como política é o pagamento da dívida e não há mais nada para o desenvolvimento económico, é manifesto que o que vamos ter é mais dívida. Não é isso que está no memorando? Não é isso que está como contrapartida do empréstimo que foi feito a Portugal? Se não se importa, o que todos nós esperamos é que, quando elegemos um governo, seja um governo para projetar um futuro, e um futuro que não seja só ir buscar um empréstimo e gerir a crise. Para isso não precisamos de governo. E, portanto, o que é que em alternativa... E, portanto, a conclusão é de que estas medidas contra as quais os trabalhadores hoje fazem uma greve geral são medidas que não servem os objetivos que todos nós, trabalhadores, esperamos para o nosso país, que é desenvolvimento e, consequentemente, a distribuição daqueles que são os sacrifícios a exigir para que saiamos daqui, saiamos do buraco onde fomos metidos, sejam distribuídos por todos os portugueses e, obviamente, por aqueles que mais têm lucrado com a situação que nos levou até aqui e não, obviamente, só pelos trabalhadores. Da banca e de quem tem rendimentos de capitais. Como é óbvio, todos esses permanecem à margem dos sacrifícios. E o que dizem é que precisam de mais dinheiro para se recapitalizar e, obviamente, não querem que ninguém mexa no deles. Acha que o Governo vai ser sensível a este protesto dos trabalhadores e vai alterar a sua política depois de um dia como este? Não tenho qualquer dúvida, visto que considero que este Governo, que resulta das últimas eleições, é um Governo democrático, de uma sociedade democrática. Temos uma Assembleia da República com diversos partidos que têm voz e o que esperamos é que todos eles sejam sensíveis a estas posições dos trabalhadores, quer à manifestação do dia 12, quer à greve que hoje está em marcha. Que balanço para esta greve, tendo em conta estes números que já foram apresentados? Sim, é uma greve com uma forte adesão. Nós temos notícias de uma forte adesão na Justiça, com o encerramento de várias conservatórias. Temos notícia de uma forte adesão na agricultura, na inspeção veterinária, onde diversos matadores não foram objeto de fiscalização para a morte dos animais. Temos uma forte adesão nos portos, como foi referido, com o encerramento de todos os portos, os pilotos dos portos não funcionaram. Temos notícias de uma forte adesão também em muitas e muitas áreas, como na segurança social. Isto é, do nosso ponto de vista, ainda não temos os números na sua totalidade, mas é uma greve que terá, de facto, uma adesão superior à anterior e que, portanto, ultrapassará em alguns casos mesmo os 80%. Já ouvi dizer várias vezes ao longo dos últimos meses, provavelmente ao longo dos últimos anos, que os funcionários públicos são e têm sido o bode expiatório da crise, no sentido de terem sido o bode expiatório da má governação de sucessivos governos. As recentes medidas reforçam ainda mais essa sua convicção? Sim, é uma total incompreensão. E total incompreensão não só pelas medidas, mas pelo facto de que não visualizamos quaisquer perspectivas de medidas que possam perspectivar alterações e alterações estruturais. Quando nós estamos só confrontados com reduções remuneratórias, não há promoções nem alteração dos escalões dos trabalhadores, quando somos confrontados com medidas que, apesar de nos últimos 5 anos terem aposentado 150 mil trabalhadores, não houve uma gestão criteriosa de novas admissões para a substituição dos necessários, quando apontamos houve a supremacia dos bois sobre a qualidade?
Sim, obviamente, uma supremacia dos bois, essa é uma questão permanente, mas pior do que isso, há uma irracionalidade na gestão. Não se encontra um fio condutor de medidas capazes de satisfazerem trabalhadores, satisfazerem a população, com, obviamente, os melhores serviços públicos que todos desejamos. Tiago Picanço, muito obrigado. Se ainda tivermos tempo, voltaremos à conversa.